Olá, estudantes da EAD Unifratesse. Boa noite, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula extra da disciplina de Fitopatologia e Fitossanidade. Eu sou o professor Antônio Ortiz, eu sou engenheiro agrônomo. Estou aqui hoje para conduzir a aula extra, ok? Pessoal, enquanto eu me preparo aqui para ministrar a aula para vocês, eu estarei passando um vídeo institucional, ok? Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatesse. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatesse, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatesse é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatesse, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal, estou de volta. Vamos dar início à nossa aula extra, vamos relembrar alguns conceitos da fitopatologia e também da fitossanidade. Essa aula extra de hoje estará ajudando a vocês com a prova curricular de vocês, ok? Então, vamos dar início, ok? Então, vamos relembrar alguns conceitos e também a história da fitopatologia. Então, pessoal, a fitopatologia é uma ciência que estuda a doença das plantas, que envolve o diagnóstico, a sintomatologia, a epidemiologia e o controle de cada doença. Então, essa doença surgiu sendo observadas associações entre fungos e plantas doentes. Então, a fitopatologia, ela passou por diversas fases em sua história. Ela passou pela fase mística, onde se acreditava em causas sobrenaturais das doenças, passou pela fase da predisposição, onde se pensava que doenças eram causadas por distúrbios fisiológicos, e também pela fase etiológica, com o desenvolvimento da microbiologia, e também a fase ecológica, que era estudando os fatores ambientais. Falando um pouco sobre o conceito e importância das doenças em plantas. Então, pessoal, as doenças em plantas, elas são muito importantes porque elas causam muito prejuízo à nossa produção agrícola e também afeta também a qualidade dos nossos alimentos. Elas podem ser causadas por agentes bióticos, como fungos, bactérias e os vírus, que são chamadas de doenças bióticas, ou por fatores abióticos, como variações climáticas, chamadas de doenças abióticas. E esses patógenos, elas causam doenças ao retirar nutrientes das células, onde elas secretam toxinas prejudiciais ao metabolismo vegetais, onde ela estará bloqueando o transporte de água e nutrientes dos tecidos condutores. Então, esse estudo das doenças das plantas, ela é extremamente importante para a agricultura, por diversos motivos, pessoal. Essa doença, ela pode dizimar nas lavouras inteiras e causar grandes prejuízos econômicos, e se não forem bem manejadas,
elas podem acabar tendo esse prejuízo. E também temos o entendimento da epidemiologia das doenças, que permite estabelecer medidas eficientes de controle, e também temos o diagnóstico preciso da doença, que é essencial para que se adote medidas de controle mais adequadas. Então, esse estudo dos patossistemas, ele fornece um conhecimento sobre as interações, sobre o patógeno, e também dentro temos as pesquisas em fitopatologia, que geram variedades resistentes, métodos de manejo sustentáveis, novas tecnologias para o manejo fitossanitário. Temos também a sintomatologia e a diagnose. A sintomatologia, ela estuda os sintomas, que são as manifestações e as reações das plantas ao agente nocivo, como necrose e clorose. Já os sinais são as estruturas visíveis do patógeno. Já o diagnóstico correto do agente causal, ele é feito pela análise dos sistemas e sinais, fundamental para a escolha do manejo adequado. Então, a sintomatologia, ela refere-se aos sinais e sintomas apresentados pelas plantas quando infectadas por patógenos ou afetadas por outros problemas fitossanitários. Os sintomas podem incluir manchas foliares, murcha nas plantas, podridões, deformações, exudações, necroses e cloroses. Já o diagnóstico, ele envolve a identificação do agente causador e a doença com base nos sistemas observados. Então, isso geralmente requer experiência e conhecimento dos patógenos comuns entre os seus ciclos e os seus sintomas típicos, ok? Temos o ciclo patógeno hospedeiro. O ciclo, ele envolve fases de sobrevivência, de disseminação, infecção, colonização e reprodução. Ele representa a interação entre o patógeno e o hospedeiro, e o ciclo primário, ele é a primeira geração do patógeno, e os secundários são as demais. E o conhecimento desse ciclo é muito importante para o controle. Esse ciclo do patógeno hospedeiro descreve diferentes fases pelas quais um patógeno passa durante um processo de infectar e causar a doença em uma planta hospedeira. E esse ciclo, ele geralmente começa com a introdução e adesão de um patógeno na superfície da planta. E isso pode ocorrer por dispersão pelo vento, pela água ou através de insetos. Então, esse patógeno, ele penetra nos tecidos da planta e frequentemente por meio de aberturas naturais ou por ferimentos. E alguns desses patógenos, eles podem estar secretando enzimas para digerir e também estar penetrando dentro dessas células vegetais. Então, esse patógeno hospedeiro, uma vez dentro, ele obtém uma nutrição e ele vai crescer e também vai se multiplicar, ele vai colonizar tecidos do hospedeiro e vai causar esses sintomas da doença. Então, em algum ponto desse ciclo, o patógeno produz estruturas de sobrevivência ou propágulos que serão liberados para iniciar novas infecções. Por exemplo, ele pode incluir esporos, oosporos e escleróides. Vamos falar um pouco sobre os fungos fitopatogênicos. Então, os fungos fitopatogênicos, eles pertencem principalmente aos filos Ascomicota ou Basidiomicota, onde eles apresentam como principais estruturas as hifas, os micélios, os austórios, onde ele faz a absorção de nutrientes, onde esses esporos podem ser assexuados ou sexuados. E os esporos sexuados são formados por meiose. Então, pessoal, aqui embaixo podemos ver uma estrutura de ferrugem, uma estrutura de oídio e uma estrutura de podridão. Então,
Os fungos, eles são um dos grupos mais importantes de patógenos de plantas, por serem eucariotes, filamentosos e também apresentam crescimento heterotróficos através de absorção de nutrientes. Então, como por exemplo de fungos patogênicos, aqui eu expliquei. Temos o fungo patogênico, incluindo a ferrugem, oídio, míldio, fungos da podridão, antracnose, furasiose e entre outros. Então, a infecção por esses fungos ocorre por meio de esporos que vão germinar na superfície da planta e vão penetrar nesses tecidos, que vão originar tubos germinativos e também algumas hifas. Algumas estruturas, elas formam algumas estruturas especializadas de penetração, como os apressórios. E os fungos, eles podem causar doença, como manchas foliares, manchas vasculares, podridão de raízes, frutos e sementes. E muitos deles produzem algumas toxinas que aumentam a severidade da infecção, onde algumas condições ambientais, como umidade e temperaturas amenas, ela estará favorecendo a infecção e o progresso dessas doenças fúngicas, como chuvas, orvalho e a alta umidade são essenciais para esses fungos. A classificação dos fungos. A classificação dos fungos, ela está baseada morfologicamente e principalmente nas estruturas reprodutivas. Elas podem incluir divisão em ordens de famílias, gêneros, espécies. Aqui, pessoal, eu trouxe a imagem do Coletrotium gloesporódeos e a Parascopera pachycerise. Então, essa classificação ela é importante por vários motivos, pois ela permite organizar e também caracterizar a diversidade de fungos fitopatogênicos conhecidos. Ela também vai refletir nas relações evolutivas entre os diferentes grupos fúngicos e fungos mais próximos. Taxonomicamente, tendem a apresentar ciclos de vidas, modos de infecção e estratégias de sobrevivência semelhantes. Ela também auxilia no diagnóstico de doença, pois o patógeno do mesmo grupo, geralmente, ela causa sintomas parecidos. E ela também fundamenta estratégias de controle, pois fungicidas e outras medidas podem ter eficácias semelhantes sobre o fungo taxonomicamente relacionados. Ela também permite inferir características de fungos pouco estudados, com base no conhecimento de grupos já estabelecidos, e também prover uma terminologia em sistema de classificação universal para os pesquisadores de área. Já temos aqui também as bactérias fitopatogênicas. Essas bactérias fitopatogênicas, elas são células procariontes, ou seja, ela não tem um núcleo definido, ela não possui parede celular rígida e suas principais estruturas, elas são os flagelos de locomoção, que são fímbrias para fixação e também a cápsula protetora. E elas infectam as plantas por aberturas naturais ou ferimentos. Então, essas bactérias fitopatogênicas, elas apresentam principais características. Elas são procariotos, ou seja, organismos unicelulares que não possuem um núcleo definido na célula, pertencem a diversos gêneros bacterianos, como a Arvenia, Pseudomonas, Xanthomonas, entre outros. E elas infectam plantas penetrando pelos estômatos, lenticelas, ferimentos ou diretamente pelas raízes. Algumas dessas bactérias possuem fase de vida epifítica, que são colonizando a superfície de folhas e outros órgãos sem causar a infecção. Elas também causam diversos tipos de doença, como manchas foliares, murchas, podridões moles, galhas e exudações. E elas são favorecidas
por condições quentes e úmidas, e elas disseminam principalmente pela água, insetos, ferramentas e material de propagação infectado. Então, esse controle envolve medidas como o uso de variedades resistentes, rotação de cultura e aplicação de bactérias. Principais grupos das bactérias. Entre os principais gêneros, destacam-se os Xanthomonas, causadoras de cancros e manchas, o Pseudomonas com coloração fluorescente, a Houstoniana causando murchas, o Agrobacterium induzindo tumores e galhas, e, por exemplo, temos o Xanthomonas citris, que ele provoca o cancro cítrico, a Houstoniana solenacea, que ela provoca a murcha bacteriana e as solenáceas. E temos também o vírus e viroides. Os vírus, eles possuem genoma protegido por um capsídeo proteico, são parasitas obrigatórios, infectando sistematicamente a planta e são transmitidos principalmente por material vegetal infectado e também por insetos, vetores e ferramentas contaminadas. Então, os vírus, eles são partículas infecciosas extremamente pequenas e simples. Elas são compostas por material genético, por DNA ou RNA. Ele é encapsulado por uma capa proteica denominada capsídeo, e eles são obrigatoriamente parasitas intracelulares, e só conseguindo se multiplicar dentro de células vivas. E já os viroides, eles contêm apenas RNA e não possuem capsídeos, sendo ainda menores que os vírus. Então, essa infecção viral nas plantas, ela se inicia quando um vírus específico interage com os receptores na superfície da célula vegetal, onde ela consegue introduzir seu material genético dentro da célula. Então, uma vez no interior do RNA ou do DNA viral, ela sequestra a maquinária celular da planta e passa a replicar e se traduzir suas próprias proteínas. Então, novas partículas virais são, então, montadas e também acumuladas na célula. E essa infecção, ela vai se espalhar para outras células e tecidos através dos plasmodesmos. Então, os vírus e os viroides, eles são transmitidos de planta a planta por insetos vetores, sementes e mudas infectadas, mecanicamente durante os tratos culturais ou também pelo contato entre plantas. E eles também infectam uma ampla variedade de órgãos vegetais, levando assim o aparecimento desses sintomas, como mosaicos, deformações, manchas, necroses e até a morte da planta. E isso causa, então, grandes perdas produtivas e também perdas econômicas. E temos também os nematóides fitopatogênicos. Os nematóides, eles são vermes alogados que parasitam as raízes e também partes subterrâneas das plantas. E elas causam galhas, necroses, má formação do sistema radicular. Por exemplo, temos o meloidógeno, a heterodora e o pratilencos, que são de difícil controle. Então, esses nematóides, eles são vermes microscópicos. Então, na maioria das vezes, eles são invisíveis ao olho nu, que habitam solos e também atacam diversas culturas. Pessoal, existem diversas espécies que se alimentam do conteúdo de células vegetais, enquanto outras se alimentam de seiva da planta. Os sintomas causados pelos nematóides incluem galhas, deformações radiculares, redução no crescimento, amarelecimento, murcha e até nanismo. E isso vai prejudicar a absorção de água e nutrientes pela raiz, que vai resultar uma planta pouco produtiva. E esses nematóides, pessoal, eles se movimentam no solo até encontrar raízes onde penetram até atingir o cilindro vascular dessas células e também em tecidos.
E ele vai injetar enzimas digestivas e vai sugar o conteúdo celular e também vai depositar ovos que eclodem novas larvas que vai reiniciar um novo ciclo. E esses nematóides, eles podem ser disseminados pelo vento, pela água de irrigação, por máquinas e implementos, mudas infectadas e também pelos resíduos de culturas. Então, algumas espécies, elas formam estruturas de resistências chamadas cistos, que permitem sua sobrevivência por longos períodos. E temos também os princípios gerais de controle. São 5 princípios. São a exclusão, a erradicação, a proteção, a imunização e também a terapia. E esses 5 princípios de controle, eles vão atuar no patógeno, no hospedeiro ou no ambiente. É necessário que oriente algumas medidas de controle mais adequadas em cada situação. E o controle dessa doença de plantas tem como objetivo de reduzir a incidência e a severidade dos patógenos a níveis econômicos aceitáveis. E também existem vários princípios que regem essa método de controle, como eu expliquei em cima. Vou falar sobre a exclusão. A exclusão, ela impede a entrada do patógeno na área de cultivo por quarentena, barreiras físicas e uso de sementes e mudas sadias. Já a erradicação, ela é a eliminação completa do patógeno de uma região por extensão de área cultivada, uso de fogo, produtos químicos ou cultivo de variedades resistentes. Já a proteção, ela utiliza fungicidas, bactericidas e métodos físicos para proteger as plantas do ataque do patógeno, que deve ser preventivo. Já a imunização, ela é o uso de variedades resistentes com genes de resistências introduzidos por melhoramento genético, clássico ou transgenia. E a terapia, ela é a aplicação de produtos químicos para curar as plantas já infectadas, eliminando ou inativando o patógeno após essa infecção. E já a regulação cultural, ela é a rotação de culturas, épocas de plantio, espaçamento, nutrição equilibradas, podas, irrigação e modificação do ambiente para evitar condições ótimas ao patógeno. E temos o controle biológico, é o uso de inimigos naturais, como fungos antagonistas, bactérias benéficas e predadores para reduzir a população de patógenos. E temos o controle cultural e físico, que inclui como a rotação de culturas, tratamento de sementes, solarização do solo e o uso de fatores físicos, como calor, radiação UV e atmosfera controlada para evitar patógenos. E o controle cultural, ele consiste em ajustes ou modificações dos métodos de cultivo, que tornaram o ambiente menos favorável ao estabelecimento dos patógenos, e algumas práticas incluem a rotação de culturas, que é a alternância de plantas não suscetíveis com a cultura principal, quebra do ciclo de patógeno específico e também reduz o inóculos. E algumas épocas e densidade de plantio são desfavoráveis ao patógeno, ou o uso de espaçamentos que permitam melhorar o arejamento e a insolação das plantas. E a nutrição e a irrigação equilibrada, ela reduz o estresse e torna as plantas mais resistentes, podas e capinas, retirada de partes infectadas e eliminação de plantas invasoras que abrigam esses patógenos, e também o uso de variedades resistentes e sementes sadias. Já o controle físico, ele se baseia em métodos de alteração ambiental para limitar o desenvolvimento dos patógenos, como a temperatura, que usa a esterilização do solo com vapor ou água quente, tratamentos térmicos de sementes, mudas, e também a solarização do solo, que é o aquecimento sobre o plástico para eliminar os patógenos.
E o microclima, que usa estufas, túneis com telas, quebra-ventos, para a produção da climática. E a radiação, que é o uso da luz UV para inativar os patógenos em semente de mudas. Temos também o controle genético, que utiliza agentes biológicos antagonistas, resistentes para o controle sustentável de doenças, que tem maior durabilidade e menor impacto ambiental. E o controle biológico ele envolve o uso de organismos vivos para reduzir a população de fitopatogênicos. Alguns exemplos são fungos e bactérias antagonistas, que elas colonizam a rizosfera e evitam a infecção por patógenos competitivos ou produzem compostos que os inibem. Temos também os predadores e os parasitoides, que são insetos que se alimentam parasitas e insetos de pragas, reduzindo a transmissão e fitoviroses. Temos também a resistência sistêmica induzida, que é a ativação das defesas da planta pela aplicação de agentes bióticos ou abióticos, ou de baixa toxidez, e já o controle genético, ele vai se basear no uso de variedades de plantas geneticamente resistentes aos patógenos. Temos também a resistência horizontal, que ela controla um grupo de patógenos isolados, ela determina por muitos genes menores e de herança quantitativas. Temos também a resistência vertical, que ela controla isolados específicos de um patógeno e ela determina poucos genes principais de heranças qualitativas. E ela é obtida por melhoramento clássico, engenharia genética e também transgenia. E sua perda da resistência, ela pode ocorrer pela adaptação do patógeno e o seu controle biológico e o uso de cultivares melhorados geneticamente possibilitam uma agricultura mais sustentável e com menos agroquímicos. Pessoal, essa seria a aula extra de hoje. Essa aula eu peguei pontos mais específicos que podem ajudar a vocês na prova, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença, ok? Eu estarei deixando a lista de presença aqui no chat, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar encaminhando pela central de atendimento, eles vão estar encaminhando a dúvida de vocês para mim, ok? Estarei ajudando vocês. Obrigado, pessoal, pela presença e até mais.